3, 2, 1. Ai, caceta! Rapaz, como vocês estão? Fala aí, seus mortos muito louco. Bom, este que vos fala quase deu uma morrida e passar raspando na morte me fez repensar várias atitudes, vários hábitos. Provavelmente esse é o primeiro vídeo que vocês veem aqui no canal. Então eu tô 100% sóbrio, sem tomar uma brejinha, um esquinho, nem nada. E o fato é que o disjuntor do velho caiu, 36 anos, nas costas, e deu ruim. Eu quase que ao invés de estar com uma camiseta de basquete, quase que era para eu estar com um paletó de madeira, vestido aqui, trajado de paletó de madeira, mas não foi desta vez que a morte conseguiu ganhar de mim. Então, eu decidi gravar esse vídeo para explicar o porquê que eu sumi durante um mês das redes sociais, principalmente aqui do YouTube. O fato é que eu fiquei hospitalizado durante 3 semanas, fiquei 5 dias na UTI, eu estava com muita dor a ponto de que só a morfina passava. Como vocês podem ver, eu estou com esse novo adereço totalmente escroto dentro aqui do meu ombro, que agora eu estou com um ponto falso, mas tiveram que dar 10 pontos aqui. Dentro do meu ombro tem 2 âncoras de titânio, vários fios para reconstruir, minha mobilidade está bem limitada. E eu queria que a partir de hoje vocês me chamassem de Robocop das finanças, porque eu tô todo remendado. Mas primeiro eu queria explicar o que aconteceu e depois eu queria falar um pouco das experiências e do que eu aprendi enquanto eu estava internado. Bom, vamos lá. O que aconteceu? O fato, assim, falando bem, de forma bem direta, é que desde quando eu tinha 15 para 16 anos, eu decidi que eu queria ser um rockstar. Sempre quis, sempre foi meu sonho, eu adoro falar de finanças, mas em termos de postura, eu sempre quis ser um rockstar. E rockstars, se você pegar em termos estatísticos, quase todos eles têm uma postura extremamente autodestrutiva. Então você pode pegar o Chorão, o Kurt Cobain, Elvis Presley, tinha problema com remédios, o James Hetfield do Metallica tinha problema com Danone também, acabou se internando, inclusive tem um documentário no Netflix chamado Some Kind of Monsters que mostra esse processo de rehab dele. E eu tô fazendo a minha rehab na casa dos meus pais, até mesmo porque minha mobilidade tá uma bosta e é uma situação bem vulnerável, tipo, meu pai tem que me ajudar a tomar banho, coisa desse tipo. Você pode pegar o Chris Cornell, que de fato se matou, Amy Winehouse, que morreu de overdose, o Chester, putz, pra mim a melhor voz da minha geração, que também acabou tirando a própria vida e tinha um problema com droga bem sério. E o fato é que a minha vantagem, eu acho que a morte não conseguiu me alcançar, porque minha vantagem, e eu coloco aqui vantagem entre aspas, é que eu nunca gostei de droga ilícita. Eu sempre gostei de beber. Desde os 16 anos eu lembro exatamente quando eu bebi o primeiro gole e que eu gostei. Não é normal para uma criança, um pré-adolescente, sei lá, tomar um uísque e falar, meu Deus, que coisa gostosa. Eu gostei desde primeira e hoje eu já tenho 36 anos, então foram 2 décadas em que eu bebi de forma indiscriminada, sei lá, 99,9% dos dias. Então a gente não está falando aqui de 2 dias, ou de 2 semanas, ou de 2 meses, 2 anos. A gente está falando de 2 décadas. E a conta chegou. Então, o que aconteceu? Um mês atrás, dia 24 de fevereiro, no fim de semana eu tinha ficado mais de boa, porque o meu filho estava comigo, e quando eu estou com meu filho, eu não bebo. É uma regra que eu instituí para mim, até mesmo para ser um bom pai, e também porque depois que você passa dos 35, a ressaca ela começa a durar alguns dias, então atrapalha o rendimento profissional, e aquela semana eu tinha muita coisa para fazer, já tinha escrito várias pautas para gravar, só que aí, a hora que eu acordei na segunda-feira, depois de um fim de semana totalmente regrado, eu estava disposto a ser um pacato cidadão, um cara normal. Na hora que eu fiquei sentado na minha cama e que eu olhei para o criado mudo, eu tenho um retrato do meu filho no meu criado mudo e eu vi que o retrato estava meio em 3D e um pouco distorcido assim. Aí eu comecei a ficar meio zonzo e olhando para minha cabeceira as coisas que tinham ali, porque agora tem que falar cabeceira, não pode mais falar criado mudo, né? Agora eu sou politicamente correto, porque eu estou sóbrio. Eu olhei pro meu criado mudo e tava tudo um pouco girando, assim, as coisas que tinham lá, e a foto do meu filho tava tudo meio desfocado, e meu campo de visão começou, eu não consigo fazer isso, mas ele começou a fechar das laterais pro meio, e eu moro sozinho. E aí passar por aquilo começou a me dar um leve pânico de desmaiar em casa e ninguém me ver. Então, eu fiquei com medo de ter um piripaque do Chaves, e falei, vou tomar um banho gelado, porque se for algum tipo de abstinência, ou ressaca, sei lá de quando, de sexta-feira passada,
eu vou melhorar. E eu tô acostumado a tomar banho gelado. Tomei banho gelado e durante o banho gelado não adiantou bosta nenhuma. Então, eu falei, eu vou vestir a primeira roupa que apareceu, coloquei qualquer roupa e falei, vou para algum lugar do meu prédio que tenha monitoramento por câmera, porque se eu me estabacar, alguém vai ver. Dito e feito. Aí eu fui para o lugar que tem mais câmera no meu prédio, que é o mercadinho do prédio que fica no terceiro subsolo. Fui no mercadinho, falei, meu, se isso daqui for algum tipo de abstinência, às vezes só de eu ter uma cervejinha na geladeira pode me ajudar, caso seja efeito da abstinência. Mas aí, a hora que eu saí do mercadinho, não deu outra. Cataplofts, caí, igual uma bosta, em cima do ombro. A minha vantagem é que eu não bati a cabeça, foi tudo no ombro, estilhacei o ombro, e sob a minha perspectiva, eu não lembro de nada, mas o fato é que a minha sorte, e alguns podem até atribuir a Deus, o segurança me viu pela câmera, estabacado no terceiro subsolo. O meu prédio tem mais de 100 câmeras. Ele estava olhando para a câmera naquele momento, ou alguns momentos depois. Ele falou para o segurança ir lá me ajudar. O fato é que eu já estava convulsionando, então eu tive uma convulsão muito forte. Não sei se eu convulsionei e caí, ou se eu caí e convulsionei. Enfim, o segurança foi lá, me virou de lado, tirou minha língua para fora, porque eu já estava quase que engasgando com a minha própria língua. O porteiro chamou a ambulância, e da minha perspectiva foi tudo um negócio preto, tipo uma morte que durou ali por volta de 20 minutos, que eu fiquei totalmente apagado e acordei na ambulância. Aí eu falei, meu Deus, ainda meio grogue, eu perguntei para a enfermeira da ambulância onde estavam me levando. Ela falou, a gente está te levando no hospital X, aqui da Zona Leste de São Paulo, onde eu moro. Eu falei, nem a pau, moça. Olha isso, olha, isso com a mão toda lascada, engruvinhado. Falei, não, moça, eu sou um libertário, eu pago uma puta de uma grana de convênio, pago mesmo. E eu falei, eu não tô conseguindo digitar, mas no meu bolso tem meu celular. Dentro do celular, a gente desbloqueia com a minha cara, já que eu não tô conseguindo digitar. E o aplicativo do convênio, eu lembrei que desbloqueava com a facial também. Então ela conseguiu ver minha carteirinha e ver que eu poderia ir para o São Luís, que é um hospital que fica aqui na Anália Franco, do lado da minha casa. Aí eu cheguei no hospital, semi-burro, todo lascado, minha pressão estava 20 por 15, meus batimentos em repouso estava 180 BPM. Fato que eles me deram um sossega-leão, me submeteram a uma bateria de exames, fizeram uma redução no meu ombro, então toda essa parte do ombro tinha ido para trás por causa da queda. Eles fizeram uma redução, trouxeram o ombro para frente na marra, puxando mesmo. Nisso eu já estava totalmente dopado. E aí eu fiz vários exames, e o que mais preocupou eles foi o CPK, que é a creatinofosfoquinase, alguma coisa assim, que mede um indicador de estresse dos músculos. Então, se você tiver treinado muito e durante o treino você lesiona os músculos, né? É assim que eles crescem, ou se você estiver tendo um infarto, ou se você tiver uma convulsão muito forte, igual ao que eu tive, normalmente esse indicador, o ideal é que ele não passe de 300, o CPK, e o meu estava em 90 mil. Então o normal é 300, não estou falando o número errado, o normal é 300, o meu estava 90 mil, ou seja, o meu estava 300 vezes mais do que o máximo aceitável. Isso preocupou eles demais, isso deu uma dimensão para mim do que tinha acontecido. Eu tô com dores musculares, isso já faz um mês que aconteceu, eu tô com dor muscular até agora. Então, eu vim aqui explicar o sumiço, foi isso que aconteceu, eu fiquei 3 semanas no hospital, e na UTI não tem muito o que você fazer, então você fica pensando na sua vida, tem fio em tudo quanto é lugar, fiz eletroencefalograma, enfim, fiz toda a bateria de exames, e o que eu prometi pra mim, aqui eu acho que é a parte mais importante do vídeo, apesar que eu sei que vocês gostam de ver a tragédia dos outros, o que eu aprendi, o que eu prometi pra mim depois dessa experiência, é que como eu tive uma segunda chance, e tem gente que não tem a segunda chance, eu poderia ter dado uma morrida de fato, como eu tive uma segunda chance, eu decidi e prometi pra mim mesmo que o que a vida proporcionar pra mim, daqui em diante, é um grande de um bônus. Eu poderia ter deixado o meu filho de 4 anos, que é o amor da minha vida, sem pai. Inclusive, o primo mandou flores e um bilhete muito, muito da hora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acabei de pegar na minha casa. Ele poderia ter mandado uma coroa de flores, mas não foi dessa vez. Mandou flores normais e mandou, inclusive, um cartão. Deixa eu pegar aqui. O primo teve uma participação muito grande na minha carreira, sou totalmente grato a ele, a galera do Grupo Primo,
os meus sócios levando a empresa nas costas, sendo que eu fiquei fora durante um mês. E deixa eu ver se eu acho aqui o cartãozinho que ele me mandou, junto com flores normais e não uma coroa de flores. Falando, irmão, saudades dos tempos que a gente estava mais próximos. Por mais que não esteja com você nesse exato momento, saiba que minha mente e meu coração está. Estou orando e torcendo por sua recuperação. Com carinho, seu amigo Thiago Nigro. Valeu, primão. E o fato é esse, eu poderia ter deixado o meu filho sem pai. Ele poderia tá me visitando agora num graveyard, num epitáfio, num mausoléu, sei lá como é que chama. E é incrível porque nos dias que eu fiquei internado, poucas vezes eu pensei em dinheiro. A única coisa que eu pensava era na minha família e como eu ia usar aquele tipo de infortúnio que eu tinha passado para encerrar de vez um ciclo doentio de muito café, muita cachaça, muito trabalho e muita farra. Esse ciclo durou 20 anos e eu precisava colocar um fim nisso. E eu verbalizei isso para a psiquiatra. Eu lembro exatamente da cara dela, uma japonesa com um jaleco da Faculdade Paulista de Medicina. Eu falei, mano, é essa geninha aqui que vai me ajudar a quebrar esse ciclo, porque se eu continuasse, de fato, eu ia dar uma morrida. Então eu verbalizei para ela o que meus psicólogos já tinham falado. Eu faço terapia há algum tempo. E eu comentei que vários deles já tinham desconfiado que eu sofro de um transtorno de personalidade chamado borderline. Eu preenchi todos os requisitos, gabaritei os requisitos do borderline, e eles começaram a testar algumas possibilidades para que eu não sentisse vontade de beber, porque no hospital, como vocês podem imaginar, não é open bar, e também porque pessoas com TPB, né, que é esse transtorno de personalidade borderline, têm maior propensão a usar substâncias como álcool para lidar com esse tipo de emoção intensa e também para lidar com relacionamentos instáveis, que era a minha marca registrada. Os sintomas do borderline demoraram para aflorar em mim, porque o álcool ele mascarava esse tipo de oscilação de humor. Então sempre que eu tive sempre que eu tinha um problema, eu recorria ao álcool e fingia que era o Superman, até a hora que quase que o Superman cai direto numa vala. E aí, durante a estadia no hospital, durante as 3 semanas, a gente fez alguns testes com medicamentos, até a hora que me deram um negócio chamado diazepam. Cara, tipo, pareceu mágica, assim, tipo, plim salabim, o meu mundo que tava dark, eu tava down, eu me isolei das pessoas que eu mais gostava, justamente porque eu sabia no meu subconsciente que eu tava fazendo merda. Então isso daqui não é uma recomendação de você tomar diazepam. Consulte sempre um psiquiatra, mas o fato é que a ciência, aliada à competência dessa psiquiatra, conseguiu colocar fim numa batalha que eu já travava há 20 anos, eu contra mim mesmo, e que estava corroendo por dentro a ponto de eu largar a mão de tudo, largar a mão da minha saúde. Eu já tinha meio que dado um grande foda-se para tudo, e o fato é que essa seria uma postura de gente fraca e doente, e eu aproveitei que eu estava no hospital, falei, eu já vou tentar me consertar, já que eu tô aqui me lascando. E é importante frisar também, para que você se avalie sob o ponto de vista genético. Então, eu travo essa batalha contra mim mesmo há 20 anos, mas principalmente as gerações dos meus avós para cima bebiam demais, inclusive morreram disso. Tive pouquíssimo contato com o meu avô materno. O avô paterno já queimou a largada logo de primeira. O meu avô materno, eu lembro que ele ficava assistindo o programa do Silvio Santos com uma garrafa de pinga do lado, Pirassununga 51, ficava enchendo a cara e também acabou dando uma morrida. Nunca tive um contato de fato com meus avós. Então, mas para não parecer um programa vespertino que passa na TV aberta, que só fala de tragédia e de coitadismo, eu acho que o importante para mim, enquanto influenciador, é também mostrar o que eu aprendi. Então, enquanto eu estava lá na UTI, eu fiz algumas anotações e li bastante, porque não tem outra coisa para fazer. Então, o que eu aprendi? Anotei algumas coisas aqui, vou falar para vocês. A primeira coisa que eu anotei é que tudo em excesso faz mal, tá? Eu não vim aqui para te julgar. Se você gosta de beber, a saúde é sua, a responsabilidade é sua. A maior parte das pessoas que me seguem aqui, por causa dos investimentos, são maiores de idade, então você tem que, de fato, tá com a rédea na mão.
caso você beba ou use qualquer outro tipo, ou tenha algum tipo de vício. Eu não sou nenhum santo, não sou nenhum super-herói. E o fato é que tudo em excesso faz mal. Se você pensar, até água em excesso faz mal. Então, pelo meu peso, eu deveria tomar 3 litros de água por dia. Se eu tomar 8 litros de água por dia, provavelmente vai me fazer mal, não precisa disso. Se você perguntar, piada bosta, se você perguntar pra galera do Titanic se a água faz mal, eles vão falar que provavelmente sim. Primeiro ponto é coibir os excessos daqui para frente. Tanto de trabalho, tanto de café, quanto de farra, quanto de álcool. Segundo, que saúde e boas relações valem mais que dinheiro. Então, eu sempre pensei em dinheiro, sempre gostei muito de ganhar dinheiro, mas eu só percebi que saúde e boas relações, principalmente as familiares, são muito mais importantes. E só agora que eu tô com o ombro do Robocop e que eu quase botei tudo a perder, que você vê o que é importante. Então, putz, eu tenho 2 baterias aqui no estúdio onde eu gravo, eu tava há tempos sem tocar elas, meses sem tocar elas, e agora que eu tô todo lascado, nunca me deu tanta vontade. Então, não deixa chegar nesse nível de você perder, no meu caso, a mobilidade aqui, para entender o que é importante para você. E normalmente tem a ver com saúde e com boas relações. Outra coisa que eu aprendi e que eu ainda não consegui colocar em prática, mas eu vou colocar, é você ter a humildade de pedir desculpas para quem foi prejudicado ou para quem eu deixei preocupado. E no caso aqui, meus pais, porque tiveram pais alcoólatras, foi muito preocupante para eles. Prejudiquei várias pessoas de forma verbal, porque eu sou péssimo de luta, nunca passei da faixa azul no judô. No fato que o álcool, ele tira o filtro da fala. Então você pensa, você não consegue só internalizar aquele pensamento e ou não falar nada ou falar no momento mais propício. O álcool, ele tira o filtro e você acaba falando e você acaba ofendendo pessoas. Inclusive, já ofendi alguns seguidores, se esse é o seu caso, me desculpem. Ressaca moral é a pior que tem. E mesmo que o maior prejudicado nessa trajetória de autodestruição tenha sido eu mesmo, o fato é que quem convive com uma pessoa doente, que muito provavelmente você já deve ter passado algum perrengue comigo por causa da minha língua sem freio. E, por fim, a última coisa que eu anotei aqui é que você tem que entender que, às vezes, a gente tem momentos de tristeza mesmo. Você tem que viver esses momentos de tristeza. E, para mim, foi difícil, mesmo com remédio, superar o hábito de consumir álcool. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Bradley Cooper, já vi entrevistas do Post Malone também, os caras que são muito maiores do que eu, falando que, putz, se continuasse naquela toada, não estariam vivos ou estariam isolados. Borderliners se isolam, alcoólatras acabam se isolando também. Então a gente, às vezes, tem que entender que vai rolar momentos de tristeza e você vai ter que enfrentar isso, e não é usando nenhum tipo de droga. No meu caso, era principalmente o whisky, porque o whisky te dá coragem, mas é tudo, você fica tentando solucionar problemas de curto prazo. No longo prazo, qualquer tipo de muleta que você use, no meu caso era o whisky, qualquer tipo de muleta no longo prazo não vai funcionar, você vai quebrar a cara. Então, ou você, no momento de dificuldade, tenta resolver o problema de cabeça fresca, espera o momento certo para resolver, ou então deixa o tempo consertar. Então, eu preciso pedir desculpa para várias pessoas ainda, que eu não pedi, mas eu vou pedir, porque, de fato, eu prejudiquei e preocupei pessoas que são muito importantes para mim. E é incrível, porque enquanto eu estava na UTI, eu fui lendo, e aí eu me deparei com um autor, um filósofo alemão, Schopenhauer, que fazia tempo que eu não via coisas dele, mas acabou aparecendo para mim, e ele tem algumas frases aqui que eu anotei, que eu acho que tem tudo a ver com a minha experiência de vida e que provavelmente vai servir para você. A primeira é que ele fala que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E eu passei muito por isso, porque eu consegui tudo que eu sempre quis, os carros que eu sempre quis, eu dirigi, comprei, já morei em casa que eu sempre quis, apartamento duplex que abria o teto. Então, para quem via de fora, parecia que eu tinha uma vida perfeita, sempre com mulheres relativamente bonitas. E depois que você possui, de fato, todas essas coisas, a chance de você ficar entediado é grande, e eu fiquei. E eu acho que isso também exponencializou o meu alcoolismo. Outra frase que eu anotei dele, começou a aparecer só a frase dele para mim, quando eu estava no hospital. Ele é um filósofo bem pé no chão, assim. Ele fala que a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Então, sempre que você tenta se destacar, no meu caso, em finanças, e eu me dediquei muito a isso, você acaba se afastando um pouco da massa. E isso não é bom. Às vezes, podemos discutir isso mais para frente, mas às vezes a ignorância é uma bênção. Assim, você não ser tão curioso, não querer manjar de tudo, às vezes é muito bom. Ele fala também que quanto mais claro é o conhecimento do homem,
quanto mais inteligente ele é, mais sofrimento ele tem. O homem que é dotado de gênio sofre mais do que todos. E isso eu constatei na prática também. Quando eu era criança, eu era uma criança muito estudiosa, mas tipo, eu só estudava. E eu percebi que quanto mais estudado, mais difícil vai ser você alcançar uma felicidade plena. Eu já fiz vários testes de QI, não deu que eu sou gênio, ainda bem, não queria esse fardo para mim, mas em todos que eu fiz, eu fiquei ali entre 3% a 5% mais inteligentes entre homens da minha faixa etária, ou seja, de 30 a 40 anos, do mundo, tá? Essa comparação não é só brasileira, é uma comparação mundial. E isso é bem frustrante, porque parece que ninguém te entende, e aí você acaba ficando numa bolha de si mesmo. Só você consigo mesmo, com essa cachola gigantesca, e ela não para, e no meu eletroencefalograma dá pra ver que ela não para, de fato. E isso é ruim, é frustrante, porque eu não tô acostumado a ter nenhum tipo de frustração, principalmente na área acadêmica. Então, putz, eu estudei no melhor colégio do Brasil na época, que era o Colégio Bandeirantes, não peguei nenhuma recuperação, passei com relativamente facilidade de ano, nem estudava direito, entrei direto na faculdade em economia com 17 anos, na faculdade de economia eu não peguei nenhuma DP, sendo que eu ficava muito mais tempo no bar do que na própria faculdade. Isso é uma merda, porque o nosso cérebro não desliga, fica tentando racionalizar tudo, antecipa problemas que não existem, e é uma merda principalmente para quem convive com pessoas que têm esse tipo de transtorno. Então é uma bosta, porque para quem olhava de fora, parecia que eu tinha uma vida perfeita, mas no meu interior, no meu íntimo, eu só tinha uma ansiedade que me acompanhava desde quando eu nasci, desde quando eu comecei a tomar esses remédios prescritos por psiquiatras, com o diagnóstico já meio que fechado ali. E, de fato, antes do remédio, eu acho que eu nunca tinha vivenciado um nível de felicidade plena, completamente plena, feliz só por estar vivo e sóbrio. Vocês devem estar percebendo que eu não estou nem conseguindo olhar direito para a câmera, porque eu sou uma pessoa relativamente introspectiva e um pouco envergonhada quando eu estou sóbrio. Mas eu prefiro vir aqui sóbrio, minha mão suando aqui, não sei se vai dar para vocês verem, a mão bem suada. E eu vou superar isso e eu vou começar a gravar com medo, sem usar a muleta do álcool. Vou em podcast, vou contar uma história, vou falar de finanças ainda. E, por fim, como é que eu me imagino, a última coisa que eu anotei aqui, como é que eu me imagino daqui para frente. Depois que eu tive alta, que eu voltei a ter contato com a sociedade, a pergunta que mais me fizeram foi como é que eu vou me comportar daqui para frente? Se eu vou parar de beber 100%, se eu vou beber menos, se eu vou beber só socialmente, como é que eu vou fazer? E a resposta é eu não sei. Eu não sei. Eu sempre zombei um pouco do Alcoólatras Anônimos, do AA, que eles forçam muito que é um dia de cada vez, e eu sempre achei balela, mas o fato é que é. E vai ser, eu vou ser tentado pro resto da minha vida a voltar a beber, e eu vou ter que ser muito forte para não cair na desgraceira de novo. Com certeza, o que eu tenho como certeza é que vocês nunca mais vão me ver aqui glamorizando o consumo de bebida, porque eu senti na pele o que é chegar no fundo do poço, que qualquer tipo de excesso, no meu caso o álcool, mas qualquer tipo de excesso pode causar. Então eu não vou glamorizar coisas que fazem mal. E a galera do AA tem o lema, né, só por hoje, eles frisam muito isso, porque para você se recuperar de fato, você vai ter que passar por um processo gradual. Eu tive a sorte de ter bons profissionais do meu lado, e isso é um negócio que o dinheiro pode comprar. Ali, de fato, eu percebi para que servia o absurdo que eu pago de plano de saúde. Veio na forma de um profissional que conseguiu meio que fechar o diagnóstico e começar o tratamento. Meus pais estão me ajudando muito, porque meu pai tem que me ajudar a tomar banho, enfim. Estou fazendo a minha rehab na casa dos meus pais, nada melhor do que se sentir acolhido com 36 anos, apesar de parecer meio tosco. E estou escrevendo um livro novo sobre estoicismo, que é uma corrente filosófica que tem me ajudado bastante, deve sair até o fim do ano, um diário estoico. Escrever, a atividade de você escrever faz muito bem, incorporem esse hábito na vida de vocês. E, inclusive, os alcoólatras anônimos, o grupo em si, eles sempre usam o que eles chamam de oração da serenidade, que fala Deus, e aqui você pode trocar por qualquer outra coisa que você acredite. Eu, no caso do ser agnóstico, eu vou falar Deus aqui, mas você fala o que você quiser. Deus, concede-me o desprendimento para aceitar as coisas que não posso alterar, a coragem para alterar as coisas que eu posso alterar e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Isso aqui é um dizer plenamente estoico que eu pretendo incorporar na minha vida. Então, eu acho que o que eu tinha anotado para esse vídeo é isso. Se cuidem,
saúde em primeiro lugar, a sua saúde, porque se você não tiver saúde, você não vai conseguir cuidar da saúde do seu filho, da sua mulher, dos seus pais. E merdas acontecem e uma hora a conta chega para todo mundo, independente de renda, independente de qualquer coisa, de status, de fama. Chega para todo mundo, chegou para o Whindersson Nunes ultimamente, chegou para todo mundo e tenta consertar a cagada o quanto antes. Fechou? Obrigado por terem me acompanhado aí durante essa jornada um pouco turbulenta, um pouco doentia. Vamos nessa, um beijo nos vossos corações e bora não fazer tanta bosta. Abraço!